Você já ouviu falar na síndrome de Asperger? Você sabe o que é esta doença? Quais os sintomas? Nas dicas de saúde de hoje, vamos entender um pouco mais sobre essa síndrome com a neuropsicóloga Nancy Schneider. Então, a síndrome de Asperger é uma forma de autismo. E o autismo, as características do autismo é assim, não tem essa relação afetiva com o outro, né? Só que a diferença do Asperger dos demais tipos de autismo é que o Asperger, ele é um autismo inteligente. Ele tem uma inteligência acima da média, se a gente fizer testes de QI nele. Ele tem habilidades muito desenvolvidas, principalmente em cálculos, né, em questões bem assim, concretas. Ele tem uma capacidade visoperceptiva também muito desenvolvida, só que ele não consegue entender, ele não consegue interpretar as expressões faciais das pessoas. Então tem até um livro, tem ele aqui, que é o Estranho Caso do Cachorro Morto, do Mark Haddon. Ele fala a história, é baseado numa história real, né, de um menino que tinha o Asperger, e aí ele não conseguia, como ele não entendia quando as pessoas estavam felizes ou quando as pessoas estavam bravas com ele pediu para alguém fazer desenhos de rostinhos, né? Uma bolinha com os olhinhos, nariz e a boquinha. Então, quando a boquinha tá assim, tá alegre, quando tá para baixo tá triste, quando tá meio assim, trabalhadinha tá bravo, né? Para ele entender por que as pessoas às vezes falavam com ele de uma forma ou de outra, ele não conseguia entender o que as pessoas queriam dele ou manifestar para ele, né? Então, eu já avaliei crianças com os sintomas da síndrome de Asperger. Elas têm uma linguagem muito elaborada, elas têm a linguagem oral preservada, né, que outras crianças com autismo que não é o Asperger, elas não, tem muitos que não falam, né, ou muitos que só gritam, eles têm aqueles movimentos estereotipados, né, ou aquele balanço. O Asperger não tem isso tão presente, ele é mais, o balanço até ele tem, e ele tem uma linguagem muito elaborada, assim, ele consegue falar de assuntos bem complexos, né, de uma forma bem simples. Tem vários filmes e coisas que falam, que tem exemplos, né, o Rayman é um dos filmes, tem uma série de TV que é Big Ben, né, o Sheldon é um tipo, pode ver assim, ele não consegue suportar mudanças de rotina, mudanças de lugares, né, então eles têm aquela rotina deles, é onde eles conseguem se sentir mais confortáveis, assim, mais seguros, né, fora disso eles se desorganizam. Esses são os sintomas, assim, né, também já desde pequenos mais isolados de outras crianças, eles não brincam junto, eles não conseguem fazer o processo simbólico, né, assim, fazer de conta, por exemplo. Se é uma caixinha, é uma caixinha. Se é um carrinho, é um carrinho. E as outras crianças não, elas pegam uma caixinha e fazem blum, né, isso é processo simbólico, fazer de conta. O autismo não consegue fazer isso, né, ele trabalha só com o concreto mesmo, com o real mesmo, aquilo que está ali, que só serve para aquilo. Não tem cura. É uma coisa assim, é uma incógnita ainda, né? Tem psiquiatras ou neurologistas que colocam que ela é extremamente genética, né? Totalmente genética. Tem a abordagem da psicanálise que já coloca que tem a ver com a relação mãe-filha, com o desejo da mãe, né? E que o autismo se estabeleceria antes do laço mãe-filho, que quando nasce o bebê tem que olhar para a mãe tem que olhar para o bebê, é toda uma relação. E isso não acontece na criança autista. O olhar do autista se perde, né? Ele vaza, ele não te olha no olho, né? Então, na verdade, não se sabe assim por que alguém nasce autista, né? Pode ter algo de genética ali, pode ter a relação com a mãe, mas
não é só isso, é uma incógnita ainda, a gente não sabe, né? E o tratamento, tem tratamentos, alguns precisam de medicação, porque eles ficam eles tendem a ficar agressivos, porque eles não são entendidos e porque eles não entendem também, né? E terapia, né? Mas é um trabalho bem difícil. E outra coisa, a frequência é maior em meninos do que meninas, né? Todas as patologias mais graves que tem, a tendência é ter mais meninos do que meninas e o autismo, o Asperger também. Eu até hoje avaliei só uma menina que teve o CID, né, de Asperger, os outros todos foram meninos. E realmente, às vezes, eles vêm para atendimento ou para avaliação por serem agressivos, por não fazer trabalho com os colegas, por não querer fazer atividade junto. Aí eles vêm para avaliação por isso. Aí tu vai avaliar, tu vai ver, nossa, ele é super inteligente, ele não tem dificuldade de aprendizagem, ele não é agressivo, ele só se defende, na verdade, né, porque há uma exigência toda em cima dele e ele não consegue dar conta disso.